As opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Que valente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui é o Milhouse, Luan. E aqui quem fala com vocês é o Kif, Felipe. Ó, primeiro programa com a gente aqui discutindo um tema basicamente interessante. Lembrando que a Troca Equivalente é o seu programa semanal de curiosidade e conhecimento. Afinal de contas, toda curiosidade gera um conhecimento. Ou como diriam dois garotos amestrinos, toca coca. E hoje, hein, cara? Hoje... Solitários aqui. Solitários, sem ninguém. Quer dizer, sem ninguém não, né? Tem o Ricardo aí pra dar uma ajuda pra gente. Se a gente dar umas gafas aqui, é com ele. E o nosso tema de hoje, pra quem gosta, vai ser bem legal, porque é: há ou não há limites no humor, cara? Cara, pesado, hein? Nem tanto assim quanto algumas piadas aí de gordofobia. Né? Algumas piadas racistas também. Nem tanto. Mas a gente vai utilizar aqui basicamente um cara que tá muito aí em vista pra gente tentar exemplificar um pouco do que aconteceu. Que no caso é o Léo Lins. Cara, é impossível falar desse assunto sem citar a condenação dele. 8 anos e 3 meses. Por conta de piadas. Isso leva a gente a questionar: há ou não há limites no humor? Cara, não... particularmente não. Acho que, como todos os outros humoristas famosos aí que falaram, né? Que tem lugar, né? Ele tava no lugar... Sim. As pessoas que estavam lá pagaram pra ver aquilo. Ele simplesmente ofereceu aquilo que as pessoas estavam pagando pra assistir. Com certeza. Cara, é aí que tá. Ele também cita muito, acredito que não ele, mas um outro comediante. Não lembro agora qual que é o nome do comediante. Que ele fala que realmente o humor não tem limite. O local em que o humor vai ser feito, sim, tem limite. Acredito até mesmo que o próprio Léo Lins falou isso. Porque o que acontece? Se você for pegar ele falando, ele conversando a respeito do que aconteceu, do que ocorreu, o processo, a condenação e tudo mais, ele fala que em todo momento, ele fala das citações dele, ele fala: olha, é um show de stand-up. Eu tô num palco. O meu nome no palco é Léo Lins. Esse é o nome da minha personagem. A partir do momento que eu estou lá e que eu subo como Léo Lins, eu começo a fazer piadas, tenho que interagir com o público, ver se o público aceita alguma dessas piadas que eu estou fazendo, e eu vou dar aquilo que o público quer. Como eu sou um comediante, eu vou extrapolar cada vez mais. Quanto mais eles estiverem curtindo, mais eles estão se divertindo, mais o show tá legal. Exatamente. Então, é estranho você ver essa condenação. Sim. Porque tem muita gente que, tipo assim, não separa o CPF do CNPJ, né? Então, como teve, acho que foi o Rafinha Bastos, que ele falou assim: então tem que condenar os atores de novela, porque eles são personagens. Isso foi até uma citação também do próprio Léo Lins. Ó, aproveitando aí, boa noite, Evelyn. Aproveitando, já continua aí pra ficar vendo. O assunto vai render. Você tem esse direito, então, se você for parar pra pensar. Porque ele tava comentando e ele falou: a pessoa que vai falar sobre a condenação,
É a pessoa que foi condenada. Quem foi condenado é o Leonardo, não é o Léo Lins. Exatamente. Então, nesse ponto aí você tem que ver a diferença entre o personagem, o comediante no caso, não vou nem colocar como o personagem, vou colocar como o comediante Léo Lins, e o sujeito, a pessoa, Leonardo. Exatamente. Ó, que nem o próprio humorista que eu comentei aqui na frente. O Rafael. Ele pegou e falou assim, se tá condenando o Léo Lins pelas piadas, então tem que condenar o ator que pega uma criança e joga numa lata de lixo, o autor que escreveu a novela. E sem falar o vilão em si, né? O ator que tá fazendo o vilão. Sim, exatamente. Imagina em 2025 a gente partir de um princípio da Carminha. Uma Carminha da vida. Nazaré Tedesco. Rapaz, Então. Imagina um processo. Exatamente. Então, se na novela, se nas séries é separado o personagem do ator, então por quê? Só porque ele sobe num palco de teatro, também tem que separar o comediante da pessoa. Não, lembrando que a interação dele com o público vai depender de quanto o público é receptivo. Sim. A Vivian também mandando boa noite. E realmente, a Vivian comentou com a gente. As novelas fazem coisas piores e ninguém fala. E isso é verdade. Porque, se eu não me engano, qual foi a novela que deu aquela introdução aos personagens homossexuais logo no início? Eu não lembro. Não lembro qual foi a novela que ela deu início aos personagens homossexuais. E foi muito cornetada. Foi muito... O pessoal caiu muito em cima matando. Não... Tem homossexual na novela, vai incentivar as crianças a serem homossexuais, e era até uma novela da Globo mesmo, por assim dizer. Modo de... Pra não... Já que vai dar nome aos burros. Senhora Globo, senhora Globo. Muita gente ficou pé da vida com relação a isso, mas tem que se saber separar o personagem do próprio artista, né? Pra não dizer o autor da novela. Exatamente. Que nem o próprio Everton comentou aqui com a gente. O caso do Silvio Santos. Então. É justamente esse um ponto que, como eu tava falando, depende muito o cara tá num público, ele tem que ter aquela interação. Exatamente. Vai ter público mais simples, vai ter público mais leve, mais light. Todo mundo vai ouvir o que o cara tá falando, não vai questionar, não vai falar nada, e simplesmente vai estar ali para acompanhar o show. Mas vai ter público que vai ser pesado. Exatamente. E às vezes até uma pessoa inocente, como foi no caso do Silvio Santos, a menina. Sim. Não, mas o engraçado é que, tipo assim, o Silvio Santos sofreu com essa piada e teve um tempo, antes dele sair do programa dele, ele fez essa piada com a Maísa. Com a Maísa que tava no palco. Então quer dizer o quê? Quer dizer que pro Léo Lins, ele tem que ser punido. E o Silvio Santos, por ser o Silvio Santos, não podia ser punido. São poderes aquisitivos totalmente diferentes, né? Venhamos e convenhamos. Não, sim, mas... O Léo Lins assim, não que ele seja um empregado, mas o Silvio Santos o contratou. O Sistema Brasileiro de Televisão o contratou. Contratou o Léo Lins pro de noite. Sim. Então, o poder aquisitivo do contratante é bem maior que o do contratado. Então, mas a questão então vamos supor, então vamos ver pela conta bancária? É o que o... agora a gente cai num tema um pouquinho mais complexo. É o que, se você for levar em consideração, é o que muita gente quer que seja feito. Então, as leis basicamente não vão servir para aqueles que têm uma conta bancária gorda. Exatamente. Quanto maior a sua conta, maior a sua liberdade. É o Brasil, né? É o Brasil. Não. Quer dizer, o Brasil não, né? Porque alguns brasileiros, por favor. Exatamente. Alguns brasileiros. Porque o Brasil somos nós, né? Somos nós que levantamos cedo, que lutamos por pão de cada dia. Já essas, né?
A classe. A classe política, vamos colocar assim. Eles que criam as leis, então eles fazem o que eles querem. Eles julgam o que eles querem. Então, não vamos entrar para esse mérito. Não, jamais. Vamos focar aqui no... Vamos focar no Léo Lins. Isso, vamos voltar no Léo Lins na parte do humor. Até mesmo porque quem somos nós para julgar, né? Porque, venhamos e convenhamos, eu apresentei pro Luan 2 caras que pra mim são sensacionais, que fica até um salve aí, se um dia esse vídeo chegar até eles. Cássius e Abner Dantas, os irmãos do Caverna do Ogro. Cara, esses caras fizeram escola com o Léo Lins. Isso é o que basta. Exatamente. Ó, quem não conhece e gosta desse humor, cara, vale a pena. Vale a pena. E simplesmente também porque eu acredito que, como a gente tá comentando, eles têm o diferencial deles serem os negros e fazerem piadas também sobre negros. Porque você cai naquela coisa, eu não faço parte dessa minoria, ou eu não faço parte dessa classe, então eu não vou fazer piada com esse tipo de coisa. Você tem muito disso, porque a pessoa tenta se resguardar. E muitas das vezes você tem que fazer o contrário. Não porque é somente engraçado, mas você tem que incluir outras classes, outras pessoas, para não dizer outras minorias, no contexto humorístico da piada. Que é uma coisa que falta muito. Exatamente, porque assim, negro fazendo piada de negro, branco fazendo, quer dizer, negro fazendo piada de negro, pode, branco fazendo piada de negro, não pode. Opa, calma aí, seguinte, volta naquele mesmo ponto, tá, na onde ele tá fazendo, é num teatro, todo mundo pagou pra ver aquilo, então... Faz parte do perfil dele? Exatamente. Essas piadas fazem parte do repertório dele? Exatamente. Aí, Afonso também, obrigado aí pelo acompanhamento. Tamo junto também. Porque acaba sendo um ponto delicado de se tocar, até mesmo no meio dos comediantes, para não se dizer assim de outra forma. Porque tem muito comediante que escolhe um nicho de piada e vai até o final. É aquele nicho sem tirar nem pôr, não vira uma vírgula. Eu particularmente quando comecei a ver stand-up, eu via muito... Bom, não vamos ser hipócritas, né? Eu via muito coisas do cotidiano. Então, 4 amigos, padrão. Sim. Vou fugir um pouquinho aqui de alguns deles, mas tipo, comediantes... Tipo o próprio Gominho, foi o que começou um pouquinho a sair um pouco da curva quando eu tava vendo. Aí vem a Cris Paiva, vem a Regina. Cara, então você vai diversificando. Eu particularmente, em piadas, minha idade não nega, tiozão, eu gosto de piada de tiozão. Então, tipo, eu vejo muitas coisas assim do Fabiano Cambota. Fabiano Cambota pra mim é tiozão. Você é o tiozão do pavê. Do pavê. Literalmente, do pavê. Não, eu racho quando eu vejo aquela situação do Fabiano Cambota, ele falando que uma menina que foi no show dele não acreditava que o pai dele era rústico, grosso. Sim. Então, ela chegou um belo show, tava lá o pai dele, o João Cambota. E ela foi falar, ela me comentando com ele, não acredito que seu pai é todo esse grosso que você fica falando nas piadas e tudo mais. Eu vou ali conversar com ele. Aí ela pegou o celular e foi tirar uma foto. Ela falou, posso tirar uma foto com o senhor? Aí o próprio Fabiano Cambota fala, não, ela não fez isso. Ela não fez isso, eu vou ficar aqui só pra ver. Aí o pai dele olha pra menina e fala, você quer tirar uma foto comigo? Por quê? Eu sou estátua? Aí, ó. Exatamente. É o jeito dele, cara. Sim. Que nem você falou do Fabiano Cambota. Que nem, ó. Cara, então, que nem o caso, um exemplo, o Danilo Gentili. Pô, o cara faz piada voltada pro ramo político. Sim. Então, foi o nicho que ele escolheu. É mais uma crítica, né? Do que uma própria piada, por assim dizer, né? Mais uma crítica. O Thiago Ventura... faz quebrada. Piada de quebrada.
Lembrando, nada contra. As piadas dele são boas, mas ele não mora mais na quebrada. Exatamente. Então, assim, só que se você pegar o primeiro especial de comédia que o Thiago Ventura fez pro último, cara, A diferença é é gritante. completamente... Porque, tipo assim, foi que nem o próprio Thiago Ventura falou. Eu comecei falando de quebrada. Hoje, ele já passou da quebrada, já falou da família dele, não sei o que, não sei o que. Ele tá diversificando os tá assuntos. diversificando, exatamente. Bate de novo no Léo Lins. Por quê? Porque o Léo Lins, ele não muda. Mas você tem que ver também que o conteúdo dele, que ele escolhe as piadas, cara, é muito diversificado. Ó, aproveitando até o comentário da Evelyn, ela falou, ó, na verdade o que realmente acontece não foi a piada de deficiência, pois se não se sentiram ofendidos, tudo bem. Mas sim a piada sobre outros tipos de violências ditadas no show dele. Então, acaba sendo minorias também, Evelyn, honestamente falando. Por exemplo, eu antes de vir aqui, eu tava falando com o Luan, eu vi o show Perturbador, pra ter uma noção do que estava sendo comentado. Cara, ele foi o Léo Lins. Sim. Ele não tirou nada do que o Léo Lins sempre fez, seja tanto no Bolinha Art, quanto no primeiro show dele, que eu não lembro qual que foi o primeiro show. Eu também não vou me recordar agora o nome. Mas não saiu dos tipos de piadas que o Léo Lins faz. Não saiu. Beleza, teve as menções a várias etnias e tal. E até teve a piada do Hitler que ele falou, né? Sim. Que ele lançou no meio do show falando que ele tava comentando sobre os negros, aí fez uma piada e falou, se o Dia da Consciência Negra é feriado para os negros, então a quarta-feira de cinzas tem que ser feriado também para os judeus. Aí todo mundo começou a rir e falou, tá vendo? Vocês acharam que eu ia nos negros, eu fui no judeu. Então, tipo assim, ele continua sendo o Léo Lins ali. Exatamente. Caramba, cara, você contou a piada, será que isso não vai sobrar pra nós? Então, mas cara, assim, ele não saiu da bolha dele. Não. Ele continuou sendo ele, fazendo o que ele sabe fazer. Exato. Entendeu? Mas, é que daquele jeito, né? Por ele ser... Por o Léo Lins ser o Léo Lins... Ele vai sofrer esses tipos de pancada, de ataque. E é uma coisa que eu tava comentando com você. Eu falei, o que eu vejo é que, tipo assim, se você for pegar o show O Perturbador logo no início, tá disponível, pessoal, tá no YouTube. Quem quiser ver, pode ver. Ele pega muita gente que já começa falando muita coisa pra ele de ruim. Sim. Por conta das piadas dele. E acho que são poucos, acho que tem uma citação do Danilo Gentili e uma citação de um outro comediante que eu não vou lembrar se era o vocalista do Traje a Rigor ou se era um comediante mesmo do The Noite. Que são as únicas pessoas assim que, entre aspas, defendem ele. Então, basicamente, é um pouco do sistema brasileiro de televisão, né? Pra não falar. Que defende, assim, mostra um outro ponto de vista com relação ao Léo Lins. Que, querendo ou não, é um contratado deles. Sim. Era, né? Um contratado deles. Né? Mas... e mostrando isso, você entende que ele já tem a noção de que o Léo Lins pode atingir todos os públicos. Mas todos os públicos não gostam do Léo Lins. Exatamente. Ele já tem essa noção. Sim. Então, se ele continua perseverando com esse tipo de piada, com humor negro, por assim se dizer, ele sabe onde ele tá tocando. E até é irônico a gente falar assim de humor negro, porque se a gente for começar a classificar humor negro, humor, sei lá, cisgênero, não sei o que, cara... uma hora você vai ter que dar um nome também para um humor de classe média, pro caucasiano, um humor branco. Né? Exatamente, porque assim, porque ele ataca as minorias. Não é questão de atacar as minorias. Ele faz piada com o que tá ali, na frente dele. Sim. Entendeu? E lembrando também, muitas vezes a piada dele é uma crítica. Todo comediante tem em sua piada uma crítica referente àquilo que ele está comentando. Como eu estava falando com você mesmo,
quando eu comecei a ver essa citação sobre o Léo Lins, sobre a condenação dele, essas coisas assim, eu acompanho muito o nicho de comediante de stand-up. E diversos tipos. Então, muitos comediantes que eu vi eram muito a favor do Léo Lins. Sim. André Sante, Fabiano, se eu não me engano, e acredito que o Thiago Ventura não se pronunciou, nenhum dos 4 amigos se pronunciaram, mas os comediantes mais antigos, tipo o Kennedy, se pronunciaram, essas coisas assim. Boa parte deles a favor do Léo Lins, a favor que essa condenação foi injusta. Sim. Dentre esses comediantes que eu vejo repercutir muito, tem uma comediante que eu tava comentando com você, que é justamente a Fernanda. Sim. Cara, ela faz piadas com determinado tipo. Não vou nem dizer o contexto completo, mas ela faz piadas com determinado tipo. E, cara, ela vive com as piadas de, vamos colocar assim, quase uma minoria. Sim. Não deixa de ser uma classe etária, um tipo de gente. Fernanda não, desculpa, perdão, Giovana. É Giovana. Ela faz piadas com uma determinada classe. E, cara, ela foi a favor da condenação do Léo Lins. E ela é uma comediante. Só que você tem aquela questão. A partir do momento que ela é uma comediante, ela faz piada com uma classe e ela vai contra o pessoal que também é comediante, você vê que o próprio público, o próprio nicho da comédia, ele se divide, cara. Sim, exatamente. Ele é oposto entre si. Sim, foi que nós tava vendo um vídeo no YouTube. O cara falou assim, a comédia tá se dividindo. Os caras estão usando da comédia, tipo assim, eu posso falar, mas ele não pode. Exato. Entendeu? Um exemplo claro que você falou da comédia ser usada pra como é que é? Esqueci a palavra que você falou. Vou dar de exemplo. Sim, por que favor. nem na Idade Média, que eu tava comentando com você. A questão do bobo da corte. A questão do bobo da corte. Então, ele era o único que podia fazer piadas com o rei, que, óbvio, o rei não ia matar ele. Uhum. Ele fazia piada, mas era crítica. Tava criticando as coisas que o rei fazia. Então, tanto de bom quanto de ruim. Então, a mesma coisa é o humor. O humor, ele é pra isso. Ele é pra colocar o dedo na ferida, onde ninguém tem coragem de falar na cara. Não, é basicamente o que a gente viu, o que a gente vê. Eu, particularmente, acompanho muito os melhores do mundo. Cara, se você pegar a peça Irmã no Hotel na Terra de Godard, é crítica em cima de crítica. E Exatamente. não é crítica em cima de crítica por uma coisinha simples. Eles pegam as críticas da cidade onde eles vão apresentar a peça. Sim. E fazem a crítica na peça. Então, toda peça tem uma crítica nova sobre o que tá acontecendo na cidade, essas coisas assim. Sim. E companhia de comédia, os melhores do mundo. Sim. Você não tem o que falar. Ó, vamos ver o que o Afonso disse pra gente, ó. Bom, acho o Léo Lins bom. Eu mesmo sou negro e não me importo com a piada. Ali é para nós darmos risadas. Um crime é roubar o povo e matar um pai de família. Pra mim, o humor negro é só piada. Lógico que cada um tem seu pensamento. Respeito a opinião de todos. Fato. Concordo. Ali é o seu momento de inclusão no todo, né? No geral. Exatamente. E o Everton. O Everton não quis perder a oportunidade dele. Ó, se a moda pegar, vai ter muito humorista preso. Realmente. Cara... É uma coisa que eu vi o André Sante falando. Sim. Ele comentou, ele falou, cara, se essa moda pegar de você não poder fazer piada, você não poder fazer crítica nas suas piadas, Léo Lins não vai ser o primeiro não, meu amigo. Exatamente, ó. O que pode liberar o pessoal da cadeia aí, que você vai ter comediante. Ó, solta os assassinos e prende os comediantes. Exatamente. Então, ó, cara, que nem falaram mesmo. Se você falaram que o Léo Lins vai pegar
Ó, se ele Mas for 8 condenado... anos, 8 anos e 3 meses, 8 anos e 4 meses, por aí. 8 anos, beleza. Um cara que assassina, que mata, né? Ele pega 6 anos. Caramba, tá sendo vantagem. Então quer dizer o quê? Então quer dizer que... Jesus. Não vale a pena nem comentar isso, cara. Esquece. Porque, cara, não tem lógica, cara. Não tem lógica. O cara ser condenado a 8 anos... Por fazer uma piada. Por fazer uma piada. A piada vale mais do que a vida humana. Exatamente. Cara, são pesos completamente diferentes. E... Cara, piada. Faz parte. É o que eu falo. O que eu acho é que, tipo assim, a crítica em si ela é sempre bem-vinda. Tanto que, como a gente tinha comentado, cara, tá aí os caras do Caverna do Ogro que são a minha maior fonte de piadas de humor negro. Cara, nossa. Ali é incrível, porque podemos fazer uma citação só pra gente deixar exemplificado do que o pessoal, caso vá procurar, está aguardando. Sei quem sabe. Bom, não vou incentivar nem a procurar nem a não procurar, mas vejam, ali realmente tem piadas de humor negro. Pra vocês terem noção, o Abner Dantas foi um rapaz que foi ajudado, vamos dizer aí, pelo condenado Léo Lins. Sim. O Léo Lins viu que ele era um comediante, estava em ascensão, querendo subir, e ele não estava conseguindo se propagar e se manter durante um tempo. Então o Léo Lins ajudou o Abner, se não me engano, com o aluguel dele. Acho que ele deu um donate referente ao aluguel dele e fez ele continuar por mais um mês. Sim. Não sei se houve mais ajudas, essas coisas assim, mas dá pra se entender que esse é o cara que estão condenando agora a pagar uma multa milionária? Então, é que nem no próprio... Assim, óbvio, eu não conheço o Léo Lins. Espero que um dia eu conheça ele. Tanto ele como o Danilo Gentili, que são os caras que eu sou fã pra caramba. Que, no entanto, eu não perco... Não assisto... Mas assiste gravado de noite. Assisto gravado de noite no YouTube. Então, mas assim, cara, são dois caras que... E o Diguinho Coruja. Mas, assim, foi que nem o Danilo Gentili falou. O Danilo Gentili falou assim, o Léo Lins, quer dizer, não o Léo Lins, que o Léo Lins é um personagem. O Leonardo Lins, é uma pessoa gentil, uma pessoa que ajuda as pessoas, que sempre tá ali, é um amigo de verdade, cara. Então, assim, a gente, volto a dizer, a gente não pode julgar o cara... CNPJ e o CPF. O CNPJ, Léo Lins, e o CPF Leonardo. Entendeu? É bem isso. Ó, Roberto Lucas tá aí, ó, tá assistindo. Ó. Obrigado, hein, Roberto Boa, Lucas. Roberto. Boa noite. Aproveitar, antes que eu esqueça, mandar um abraço pro Francisco, pai da Larinha lá da firma, que ele pediu pra me falar. E o Rodrigo, que voltou de férias hoje. Então tá naquele pique todo, tá naquela energia, Isso, tá na disposição. Tá na disposição. Com certeza ele não deve estar assistindo, mas eu vou falar pra ele que eu falei dele aqui. Então, só que aí é que tá. Ultimamente, bem ultimamente mesmo, dá pra se ver que muitos comediantes, vou colocar os comediantes porque é o que a gente tá falando hoje, né? Sim. Em evidência, eles estão sendo atacados. Sim. E muitas vezes por pessoas que não se imaginavam. Você citou mesmo o próprio Danilo Gentili falando do Léo Lins. Mas o próprio Danilo Gentili teve o caso da repercussão com a Juliana. Sim, exatamente. Falar da Juliana, me desculpe, mas ela cuspiu no prato que comeu. O próprio Danilo deixou bem aberto pra ela. Falou assim o seguinte, quando ela perguntou, né? Você viu o que estava acontecendo debaixo do seu nariz, Danilo, e tal, e você não fez nada. Cara, aí ela foi e ainda utilizou,
que é normal, né? Nesses casos, a pessoa utilizar a sua minoria pra se promover. Falar, não, eu sou uma minoria, você não me protegeu. Sim. Ela falou, só porque eu sou preta, sou pobre, pobre, gorda, e você não vai me defender aqui no seu programa. Aí ele simplesmente... Cara, pra mim foi a melhor reação de todos os tempos. Ele simplesmente pegou a final do programa, quando eles estavam procurando uma candidata pra compartilhar com eles o programa do The Noite. E a final foi entre ela e uma mulher branca, loira, alta, nos padrões de beleza aceitáveis pelo brasileiro. Como se diria, a gostosa. Padrões banheira do Gugu. Exato. E tipo, ele simplesmente chegou, mostrou aquele vídeo e falou, não, beleza. Fez toda a pergunta pra moça, pra outra concorrente, e depois falou, não, qual que é o seu nome? Ela falou, eu sou Juliana. Não, muito bom, você vai continuar com a gente. É você que vai continuar com o programa. Então, defender mais o quê? Exatamente. A defesa dele ali foi imensa. Sim. Pra ela. E ela usou negra, pobre, né? Ele falou, pobre na onde? Não mais, você não né? É mais pobre. Não mais. Não mais. Então não tem lógica. Não tem lógica. Que, no entanto, eu acho que até pararam de falar nesse caso porque viu que não ia dar em nada mais, né? Então procuraram o próximo comediante. Procuraram o Léo Lins. Brincadeiras à parte, o próximo bobo da corte. Exatamente. Não é querendo falar não, mas Murilo Couto, que se cuide. Né? Eles estão à caça. O reinado está caçando os bobos da corte. Exatamente. O Thiago Ventura, né, que vocês sabem. Então, com a pose de quebrada, né? Então... mas dentro disso você ainda tem aquele nicho que se defende muito bem. Eu digo que, tipo... Gosto, como eu falei, gosto de comediantes assim. O Thiago Ventura, eu acredito que seja um comediante que ele está intocável. Sim. Eu diria que dentre os quatro, do contexto dos quatro amigos, intocável realmente seriam o Thiago Ventura e o próprio Afonso. Sim. Acredito que o pessoal ainda fica meio assim, porque se você for parar pra ver, o Di, humor negro. Ninguém nunca viu um caso enorme com o Di Lopes. Exatamente. Deve ser porque, vamos colocar assim, ele mistura o humor negro falando da família dele. Exato. Mas não deixa de estar falando. Sim, então, mas ele encobre. Ele encobre, né? Já o Léo Lins, não, ele é na lata. E outra coisa também. O Léo Lins, quando ele vai fazer os programas dele nas cidades aí, o que ele faz? Ele liga e fala assim, quero todos os podres das pessoas importantes da cidade. Ali envolve prefeito, primeira-dama, dono de mercado, não sei o que. Pega e usa isso pra fazer a promoção do show dele. Não, mas isso é um show de comédia. Isso sempre foi um show de comédia, assim. Sim. Isso daí não há como se questionar. Tanto que é o caso que eu falei pra você. É um caso que eu vejo muito acontecendo nos Melhores do Mundo. Com o Irmão Teu. Cara, é isso. Você tem que ter a sua maneira de fazer a sua crítica. Sim. E a sua crítica, ela tem que ser ouvida. Cara, o melhor jeito é você disfarçar isso em forma de risada, o pessoal dando risada. Exatamente. Não vou dizer disfarçar, mas tipo, você conscientizar. Às vezes, quantos adolescentes vai para um show de comédia, de stand-up e, sei lá, mora na cidade, seus 15, 16 anos e não conhece o prefeito em si, conhece a versão que o pai e a mãe apresenta do prefeito. Exatamente. Então, tipo, o fator de você criticar não quer dizer que você vai meter um pau, literalmente, você vai dizer só as coisas ruins. Não, você pode falar as coisas boas. Com certeza. O problema é que boa parte da classe partidária, por assim se dizer, né? Ela esconde alguma coisa. Sim. Aí complica, né, meu amigo? É como ele falou, eu vi ele citando isso antes no vídeo dele, ele falando que é tão comum você se acostumar a ver a classe partidária envolvida em
em coisa, corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas assim, tal, que quando chega um cara que ele começa a fazer as coisas normais, tipo, pô, aquele político ali não tá envolvido em corrupção, pô, aquele político ali tá trabalhando pra cidade, pô, ele tá fazendo isso, melhorou o tal bairro, fez não sei o que, isso aqui. Nossa, ele é um cara comum, mas não, esse tinha que ser o padrão. Exatamente. É a mesma coisa um cara ser honesto. Achou uma carteira cheia de dinheiro, foi lá e entregou. Cara, isso não é óbvio, honestidade. Mas isso deveria ser padrão. Sim, não é seu? Não é meu? Então. Vou procurar quem é pra devolver. Exatamente. Mas não, o mundo tá tão, assim, bagunçado que o que era pra ser normal... É extraordinário. É extraordinário, exatamente. E é aí que essa questão dessas virtudes, essa questão de falar com um político ou um comediante, acusar, você sempre tem... Lembrando, né? Humanos gostam de terceirizar a culpa, né? A gente é mestre em a culpa, como diria o próprio William da primeira vez que ele veio aqui, a culpa não é minha. Exatamente. A culpa é do outro, então a gente terceiriza muito a culpa. Exatamente. Então, eu não tá bom, a culpa é, sei lá, eu vi isso, virou praxe, vi isso na televisão. Eu lembro dos anos 2000 que era videogame. Sim. Eu vi isso porque tal personagem de videogame faz isso. Os caras começaram a proibir jogo de videogame. Cara, tipo, você não tem como controlar o que um cara que tá com a cabeça perturbada ou uma mulher que tá com a cabeça perturbada vai fazer com a informação que você vai dar pra ele. Então, mas aí entra a questão, é que tipo, óbvio que nem você falou, às vezes é tanta coisa na cabeça da pessoa que a pessoa... Um exemplo, o caso do bullying. Vamos sair um pouquinho do contexto. Mas o caso do bullying. Cara, a pessoa tá ali, tá apanhando, tá sofrendo e não sei o que. A pessoa vai lá, pega alguma coisa, vai lá, entra na escola, mata a criança. Cara, é errado, óbvio. É errado. Óbvio, é errado. Não tô defendendo, tá? Mas tô dando de exemplo. Mas chegou lá e matou. Daí vai ver na casa da criança que matou, ele joga videogame de tiro, não sei o que, bota a culpa no videogame. Não! Cara, vai ver na onde que tá o problema. A raiz, né? Por assim se dizer. Exatamente. Não, eu particularmente utilizo o seguinte termo. Muita criança que sofre bullying. Aqui hoje bullying pra mim é uma palavra meio estranha, né? Pra quem veio dos anos 90, falar bullying é um negócio meio estranho, porque era comum pra gente chegar na escola e ter aquele cara que fazia apelido com você, zoeira com você até umas horas. E nem por isso cresceu um monte de revoltado por aí que sai matando todo mundo na escola. Exatamente. Mas tipo... A pessoa que sofre, a criança que sofre bullying na escola e, sei lá, ela tem o seu videogame, joga um jogo de tiro ou um jogo de mais de ação, cara, meu ver, pessoal, é um momento de extravasar dela. Sim. Porque ela pode não revidar o cara, o agressor dela fisicamente. Porque até mesmo porque se ela pudesse... ela já o teria feito, ela não sofria bullying. Exatamente. Então, se ela não tem as condições de revidar o seu agressor fisicamente, ela vai se extravasar, ela vai querer sair, ela vai querer se libertar. Sim. Alguma coisa assim. E, nesses casos, caem os jogos de videogame. Exatamente. Não é porque, vamos colocar, eu vi gente que bebia, eu vi gente que fumava, nem por causa disso eu bebo e fumo. Não é porque eu via o Pica-Pau na televisão, bebendo, fumando, Tom e Jerry bebendo e fumando. Esse é o melhor exemplo de todos. Entendeu? Pra mim, porque tipo, se for pegar essas animações, Tom e Jerry, Pica-Pau, cara, era pancadaria rolando solta. Sim. E tipo, nem por isso você cresceu uns adultos revoltados. Exatamente. Entendeu? Então, cara, que nem eu vi um cara que mexe com esporte
falando que ele não deixa o filho dele assistir desenhos que ele assistia quando era criança, porque acha que vai influenciar. Meu, que criação é essa? Não, ó, vale ressaltar uma coisa assim que, tipo... Não sei se é o contexto correto, mas vale ressaltar que eu vejo é que se você for ver desenhos que realmente fazem aquela paranoia doida na sua cabeça de que o pessoal gosta de usar como lavagem cerebral, ensinar você como que você tem que se comportar, são desenhos bestas. Não sei se você já chegou a ver Scooby-Doo, o filme, o primeiro. Sim. Quando eles estão lá na ilha, lá com o Demoritus, a animação de padrão comportamental é muito básica. Sim. É tipo, veja como essa situação aconteceu. Aí o cara vai lá, fica irritado, estoura o copo na mão e tal, fala que vai partir a cara do outro e tal. Aí para. Não, essa situação não é boa. Veja como você deveria ter agido. Aí volta todo o negócio e é um negócio muito besta. Tipo, o cara esbarra, foi mal, não. Desculpa por eu ter entrobado em você e tal. Você já viu tal programa? E menciona o programa da lavagem cerebral pra afirmar que o cara tem que assistir pra ele ter a lavagem cerebral. Exatamente, não... Então, tipo, é um negócio muito besta. Sim. Não é uma questão do que você consome. Nisso daí eu devo dizer que, talvez também, por ser de 90, eu sinto falta. Cara, hoje é difícil você olhar e ver um Tom e Jerry e você assistir. Exatamente. Não digo nem que é difícil porque, o desenho é ruim. Não, o desenho é muito bom, mas é difícil de você achar. Exatamente. Os programas de desenho, né? De O Everton mandou uma boa dessa. Não é porque eu gosto do Superman que eu vou pular do prédio e sair voando. Verdade. Isso é verdade. Não é porque eu gosto do Batman, né? Que eu vou me vestir de morcego. Ou vai sair espancando todo mundo à noite, né? Então não tem lógica, né? Então cara, não tem lógica. Tipo assim, os pais que crescer, que de hoje em dia, né? Tipo assim, eu vou me incluir, né? Eu vou me incluir porque eu sou pai, então eu vou me incluir. Mas, cara, eu não me acho um pai Nutella, entendeu? Eu não me acho um pai Nutella, porque, tipo assim... Você é um pai raiz? Cara, também não tão raiz, mas assim... Ele é meio a meio, o pai meio Nutella, meio raiz. Porque, tipo assim, cara, eu não vou proibir a minha filha de assistir esse tipo de desenho. Eu não vou falar pra ela, não, filha, você tem que assistir Barbie. Não, tipo assim, óbvio, vou ver alguns desenhos que ela assiste. Sim, não, claro. Você tem que ver o gosto dela. Sim, que nem, cara, se eu falar um desenho aqui que eu cheguei em casa e vi minha filha assistindo, vocês vão falar, nossa, como você deixou sua filha assistir isso? Entendeu? Vai quem assistiu a MTV nos anos 90 e já vai estar lembrando mais ou menos qual desenho que eu tô falando. Você tá falando eu só vou chutar um só, Fudêncio? Exatamente. Ela, pai, olha esse desenho aqui. Eu virei pra ela e falei, Camila, você tá assistindo isso? Ela, pai, é legal. Eu falei, tá bom, então vamos assistir um episódio aqui. Cara, eu vou assistir junto com ela. É bom, mas o Fudêncio é legal. A Evelyn também comentando. Não é porque eu gosto do Homem-Aranha que eu vou deixar uma aranha me picar pra sair pulando no prédio. Ou no caso do Naruto, eu vou ter um demônio de 9 caudas, né, dentro de mim. Né? E sair correndo de braço pra trás. Não, assim, essa logística até hoje eu quero entender. Me fala, como que funciona? Não sei. Da aerodinâmica, o que acontece? Que você vai com os braços pra trás e, E detalhe, sair pulando nas árvores, né? Não tem lógica. O Rodrigo passando também. Meus parabéns, meus amigos. Obrigado aí, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Cara, então você tem uns temas assim muito estranhos. Tanto que a gente comenta. Eu costumo comentar utilizando um meme que uma vez eu vi. Me tornei o
os 3 super-heróis que eu gostava. O Homem-Aranha, o Batman e o Cavaleiro da Lua. Lunático com problemas mentais e pobre. Né? Caramba, então eu tô lascado, porque eu não vou virar nenhum dos meus super-heróis. Acontece, cara. Entendeu? Mas, cara, eu acho que eu sou o super-herói da minha filha, então pra mim já tá bom. Eu sou super palhaço, né? Então, já tá valendo. Então, mas, cara... O Atila falando de Cuphead, imagina? Imagina! Nossa. Não, detalhe, tá? Cuphead é um desenho atual. Sim. É um jogo e um desenho atual. Mas Cuphead trata literalmente do contrato com o Nemo. Então, aí... E é disponível. Eu lembro também que deu muito bafafá quando o pessoal tava liberando na Netflix o Cuphead pro pessoal assistir. Deu muito bafafá porque pais conservadores cristãos falaram que não iam deixar o filho assistir porque mostrava pacto com o demônio. Cara, eu assisti o primeiro episódio, achei pesado. Achei pesado pra criança. Só que daí eu fui ver o contexto. Cara, aquilo não é desenho pra criança. Não é. É pra adulto. É um desenho pra adulto. É um desenho pra adulto. Então, cara... É que nem a própria Evelyn agora também falando, ó. Não é porque assisti Rick e Morty que eu vou pra outras dimensões. Outro desenho que também não é pra criança. Exatamente. É pra adulto, é Rick e Morty. Então... Você encaixa aí. Cuphead, Rick e Morty, Family Guy. Os Simpsons, alguns episódios American dos Simpsons. Dad. American Dad. Tem o pior, assim, não é o pior. É um bom desenho, mas é complicado pra uma criança assistir. É o Mr. Pickles. Sim. Mr. Pickles Cara, a criança tem que estar liberando os 17 pra 18 anos pra assistir Mr. Pickles, velho. Exatamente. Evelyn, não assiste, viu? Não procura. Não procura. Deixa quieto o Mr. Pickles. Adolescentes. Então, mas, cara, que nem a gente tá falando, são coisas que, tipo assim, tem momentos e momentos. Entendeu? Tem lugares. Que nem a gente falamos do caso do Léo Lins e que se encaixa também no que a gente falou agora. Que nem assim, tem faixa etárias, tem lugar e público. Exatamente. Às vezes o público que fez toda essa comissão pra a condenação em si não era o público pro show do Léo Lins. Exatamente. Às vezes era um público para um outro show. Então, e às vezes é pessoa que nem assistiu, que só pegou viu um pedacinho de um corte, serve processo, vou processar. Então, vê o contexto. Tem uma frase que diz assim, contexto para não virar pretexto. Entendeu? Contexto para não virar pretexto. Então é assim, pegou, mas não viu o contexto, então virou pretexto. Então vamos... Evelyn, por favor, para com isso. Ela falou que ela já viu o Mr. Pickles no YouTube. Nossa. Menina, você não tem idade pra isso não, deixa isso quieto. Aí, Everton, ó o que a sua filha tá assistindo, Everton. Aí, Vivian, Mr. Pickles é pesado, gente. Mas é legal. É que nem se você for pegar o contexto dos 90. Eu particularmente recebi uma bela de uma chamada de um tio meu, que era pastor de uma igreja, né, evangélica, porque eu tava assistindo o Yu Yu Hakusho. Nossa. Aí, imagina a cena aqui da hora, cara. Meu tio chega lá na casa pra visitar minha mãe, me visitar consequentemente, porque eu sou agregado da minha mãe, e eu tô assistindo Yu Yu Hakusho, Torneio do Makai. Nossa. Falando do Raizen, o rei do inferno, ó que da hora. Não, e pior sou eu, que eu tô assistindo Dragon Ball e não tá passando nada. Quando minha mãe entra na sala, começa a gritar, Satan. Minha mãe falou, o que você tá assistindo, menino? Entendeu? Então, cara, é muito complicado isso daí. Você tem que ver se o público, seu público que tá assistindo, vai conseguir entender aquilo.
Porque, basicamente, também, tem também o pessoal do hype, né? O pessoal do hype é aquela coisa. Sim. Às vezes não entende nada que o cara tá falando, seja num show de stand-up ou seja num desenho, mas vai lá porque tá no hype. Exatamente. Ah, não, o pessoal tá comentando, tá da hora, tá não sei o que, isso aqui, isso aqui. Às vezes o cara conta uma piada, o cara nem sabe do contexto da piada, mas... Todo mundo riu. Ah, legal. Exatamente. Sei lá, né? Exatamente. E, ó, cara, um exemplo claro que... O exemplo claro é o Léo Lins. Sim. É o Léo Lins. Porque... Não só o Léo Lins, né? Porque... De Léo Lins, vai vir outros Léo Linses por aí, né? Porque o negócio vai ser pesado. Vai ser pesado. A Evelyn resolveu interagir, ó. Assisto coisas mais adultas, geralmente com meu pai. Se não gosto, não gosto, deixa aí. Boa. Boa. Belo comportamento. Sim. Isso daí a gente tá certo. O ruim são as fandoms de desenhos realmente infantil. Tem um vídeo de My Little Pony no YouTube com a música de Smile HD. Cara, perturbador. Uau. Ah, tipo fanfic e creepypasta. Creepypasta. Que aí os caras pegam um negócio totalmente fofinho e distorcem. Nossa, cara, isso é padrão. Exatamente. Isso é padrão. A internet vai ter algo perturbador com algo fofo, por assim se dizer. Exatamente. Como é que é? Aquelas lives que o pessoal fazia no TikTok. Qual? Que ficavam, milho, flor, aquelas palhaçadas lá. Não. É uns negócios sem pé sem cabeça. Isso. Pique o baleia azul. Isso. Nossa, então, mas Deus. tipo assim, né, falando aqui, pessoas adultas que se passavam por, me desculpe a palavra, mas era um bando de retardado. Um bando de retardado que aquilo ali pra ganhar dinheiro. Tô ficando preocupado com a Evelyn. Ela falou que é uma creepypasta, velho. Eu tô ficando preocupado. Não, cara, depois que ela falou que assiste Mr. Pickles, pra mim... Cara... Não, eu amo coisas de terror ou sobrenaturais. Meu Deus. Menina. Vai assistir Pica-Pau. Pica-Pau é pesadíssimo. Porra! Da sim. velha guarda, nossa, pesadíssimo o Pica-Pau. Assiste lá. O Pica-Pau Biruta. É. Cara, e eu tava vendo, acho que foi domingo, eu tava vendo a evolução do Pica-Pau. Cara, falou que a mídia, ela foi tirando o contexto do Pica-Pau. Não, mas não só do Pica-Pau. O Tom e Jerry era um exemplo. O primeiro desenho que, se eu não me engano, foi o que foi retirado. É besta de você falar, mas foi o primeiro. É o Popeye. Sim. Você pode ver que, tipo, até 63, né? 1963 que saiu o Popeye 60, aí foi até 67. Acho que 71, 74, por aí. Que é quando começa os Hanna-Barbera, essas coisas assim. Sim. Que o Popeye meio que foi saindo. Por quê? Por mais que ele incentivasse as crianças a comer legumes, ele era um marujo que fumava cachimbo. Exatamente. Não era bom pra marca de legumes em si ter um cara que fumava. Sim. E foi retirado. Exato. O próprio Popeye que eles fizeram agora, ele não tá de cachimbo. Não é que nem o Sanji, tá de pirulito na boca? Então, eu só não lembro o que eles colocaram no lugar Deve do ser um cachimbo. pirulito. É que nem o Sanji. O Sanji original do One Piece, ele fuma. Sim. Só que quando veio a versão, acho que pra versão americana, né, que a gente pega aqui no Brasil, eles colocaram um pirulito na boca dele. Pra ele continuar com o negócio na boca, mas não ser um cigarro. Então, não sei como que não tiraram do Naruto lá, agora eu esqueci o nome dele. O Azuma? Do Azuma. É porque aí não dá, ele já é adulto, cara. Então acho que não tinha como tirar do Azuma. Então, mas... Não, porque ele realmente é um adulto, entendeu? No sim. desenho em si ele é um adulto. Sim. O Popeye, o Brutus até em si, essas coisas assim, o Tom, o próprio Jerry, por mais que eles sejam personagens lúdicos, eles são aqueles personagens ainda que estão meio infantilizados, então a criança pode assistir. O Naruto não que uma criança não vá assistir, mas tipo, se você for pegar o original, cara, violência rolando
Sim. rolando solta. O próprio Dragon Ball, né? Eles falaram que tinha muita ação, muita porrada, muito sangue. Cavaleiros dos Zodíacos também. Ah, o Cavaleiros do Zodíaco da primeira temporada pra segunda temporada é totalmente diferente. Você quebra o braço na primeira temporada. Segunda temporada ele malemar, fica cego. Aí, ó. É pra ver, ó. O Everton falando, Então, Everton, esse seu comentário aí eu tenho um adendo a fazer. É porque não é que seja pesado o Festa das Salsichas. É porque o contexto é bem mais adulto. Sim, sim. É bem mais adulto. Pra quem assistiu sabe o que nós estamos falando, né? Exato. O negócio o contexto dele é tanto o filme quanto a série. Eu acho Exato. que é bem adulta. Eu acho que o filme ainda é mais pesado do que a série. Não, então, mas é aquele negócio, tipo... Como que eu posso falar? Tem alguns outros filmes que acontece isso, mas de uma forma mais suavizada. Eu vou utilizar o Shrek como uma forma mais suavizada. Shrek tem piadas pra criança e tem piadas pra adulto. Sim. Ambas compartilham o mesmo universo. Sim. Se a criança tá assistindo, beleza, ela vai entender. Assim, as piadas pra criança. Sim. Se o adulto estiver assistindo, ele já vai entender as piadas do adulto. Sim, exatamente. Então aí você muda as coisas. É que nem o... Eu dou risada pra caramba. O Shrek 2 é aquela questão do spray de pimenta ser o moedor de pimenta. Sim. Cara, isso é genial. Ele trouxe pra realidade dele, mas é outra coisa. Exatamente. O exemplo claro, que nem ninguém se pega a isso. Uma criança não vai se pegar a isso, mas um adulto, na hora quando ele já vê, ele já logo pega. Que é a trans que tem no filme do Shrek. Sim. Não, deixa quieto. Entendeu? A trans ou trans? O trans, né? O trans. Então, não, mas tipo assim, falando de contexto. Então, é um contexto que, tipo assim, a criança assistir, ela não vai entender. Mas o adulto Mas já o adulto entende. já vai. Não, o próprio caso das músicas em si, isso. a música do Robin Hood, Sim. é outra questão, e aí vai. O Everton aproveitou e comentou, o SBT colocou um pirulito no Sanji quando passava. Não, é a versão americana, viu, Everton, realmente. Se você pegar a versão americana que passa nos Estados Unidos, também é pirulito, é porque eles tiraram realmente o cigarro dele. Sim. A versão que tem o cigarro é a versão japonesa. Aí, E, gente, nossa, a gente saiu de Léo Lins pra desenhos, cara. né? Então, foi legal. Sim, sim. Então, mas voltando ao assunto dele. Só pra gente fechar aqui. O que a gente pode dizer? Se essa condenação foi certa ou não. É complicado de se falar. Sim. Pra quem gosta de comédia, infelizmente eu tenho que falar que não foi justa. Sim. Porque você tá dando um peso muito grande pra algo que tipo assim, sei lá, beleza, você quer punir o cara, sei lá, faz ele ser punido de uma forma tipo, faz cesta básica, as doações pra uma instituição, alguma coisa assim. Agora, você proibir, basicamente ele foi proibido de fazer o trabalho dele, contar piadas, porque ou ele muda o nicho de piadas e ainda pra tentar começar do zero, pra ver se ele vai ter público ainda. Sim. Pra poder voltar à mídia. Ou ele simplesmente fica quieto e tenta voltar depois. Então, mas vamos na parte de punição. Cara, ele já é punido. No meu ver, ele já é punido, porque tem cidade que, tipo assim... Ele não pode pisar, ele não pode entrar. pisar, ele não pode fazer show, entendeu? Que nem... Eu fiquei sabendo de uma história que a polícia fechou o teatro, e ele falou, não, eu vou fazer meu show, fez o show na praça pra todo mundo. Não, tem um fator também da ameaça de morte, né? Sim, então... Que ele teve com a cidade de Minas Gerais, que ele teve que colocar 2 seguranças e um detector de metal, porque um cara ameaçou ele de morte por conta do que ele falou. Exatamente. Então, cara, o cara já tem os percalços dele. Exatamente, então ele já tá sendo punido de alguma forma.
E ele resolveu lutar com isso. Agora o problema é quando a instituição vem contra ele. Exatamente. Aí acaba sendo um peso um pouquinho desnecessário pra carreira dele, né? Sim. Bom, pessoal, mas valeu, hein, a conversa. É. Digam aí o que vocês estão achando e, por favor, sugiram alguns temas pra gente também comentar. A gente estamos aqui pra fazer essa interação com vocês. Ó, o Everton. O último comentário ficou pro Everton, hein? Hannah Meio, estão fazendo na Netflix sem censura nenhuma. Tá mais mostradinho que o antigo. Então, eu vi alguns episódios realmente do Hannah Meio. Hannah Meio já era meio assim, né? Porque se for pegar o conceito de garota trans, tá ali o primeiro no Hannah Meio. Mas tudo bem. Então... Falou do meu queijo logo na minha terra. Aí na briga mesmo falou, Átila. Falou. Mas aí tem aquele porém que ele falou, né? O sotaque mineiro às vezes não intimida, né? Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Meu amigo Átila, meu parceiro. Então, deixar uma frase do próprio Léo Lins, né? Sim. Se você tem tolerância a amendoim, não vai na padaria comer um bolo de amendoim. Exato. Senão você vai querer processar o padeiro. Então, faz o seguinte. Não gosta? Não consome. Não consome. Deixa pra quem gosta. Entendeu? É a mesma coisa pra quem não gosta de feijão preto. Pra quem vai comer feijão preto? Né? Come feijão carioca. Ou come sem feijão. Né não? Aí fica aí essa reflexão pra vocês, pessoal. Exatamente. E até a próxima semana com mais uma troca equivalente, deixando as nossas redes sociais. YouTube, a troca equivalente 1. Pra quem gostou do programa, pra assistir lá de novo. Não esquece de seguir e compartilhar. E sininho, né? Isso, por favor. O sininho. Nosso Instagram, a troca equivalente 1 também. Pra curtir lá, seguir a gente também, deixar alguns comentários lá pro próximo programa. Pra quem gostou do programa, só eu e o Felipe aqui falando também, né? Por favor, já deixa um like aí pra gente interagir mais vezes. Não deixe também de escutar a rádio Nova Pirapora FM com o nosso amigo Ricardo, né? É nóis. Até a próxima semana, pessoal. Até.